Vamos começar? Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Tãozinho, vontade doce não, mas de botar nas minhas 14 mil calorias. Meu Deus do céu. Esse homem. E aí, meus amores, boa noite. Vamos começar a live. O intuito não é ficar enrolando muito. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre paladar infantil e vamos falar sobre vontade de doce. Tem muita coisa para trazer, então eu peguei aqui, fiz um resumo básico porque é muito complexo. O nosso corpo, ele é uma máquina complexa, né? Então é muito além do que a gente pensa. Esse tema surgiu de um stories que eu fiz. Boa noite, meus amores. Surgiu esse tema de um story que eu fiz sobre o doce do morango. E aí a menina falou, meu Deus, eu não consigo sentir o doce no morango. E isso vem muito, mostra muito o paladar infantil, o paladar que ele tá desregulado, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Quem come morango aí acha que o morango tem o final doce ou só acha o morango azedo? Falem pra mim. Interajam comigo, meus amores, nos comentários. Morango tem o final doce? Não tem? Quem que sente esse final doce do morango? Fer, azedo. A Gabi, eu. O morango, na verdade, se você tem um paladar bom, um paladar que você tá treinando, porque na verdade tudo é treino, você sente o finalzinho doce dele. E com. Ah lá, Paula Dias, eu sinto. É isso. O que acontece? Vocês viram que eu postei hoje no feed as papilas gustativas da língua. Então, a gente sente o sabor pela boca, tá? Na nossa língua tem as papilas gustativas. Então, a gente consome um alimento. O alimento ele vai se misturar com a saliva, ele vai ter contato com essas papilas gustativas. Então, na pontinha da boca, da língua, a gente sente o sabor doce, no fundo amargo, enfim, vários receptores que eu postei lá no feed para vocês entenderem um pouco mais. E quando a gente sente esse sabor ele é enviado para o nosso cérebro entende que a gente está se alimentando, estamos consumindo o alimento. Isso é muito interessante, como a gente está falando nessa parte de emagrecimento, é interessante inclusive para vocês entenderem que o sinal de que a gente está se alimentando, ele ocorre na boca. E por isso que é importante comer devagar. Porque se você come muito rápido, gente, sabor tá na boca. Não tá no estômago. Você engoliu, você não sente mais sabor, então já não tem o prazer, né? Porque a gente sente o sabor, tá nas papilas gustativas, sente o sabor, manda pelo nervo gustativo pro cérebro. E o nosso cérebro entende que a gente está se alimentando daquilo que a gente quer. E então, nesse caso, a gente sente a satisfação de estar consumindo. Se você come rápido, você engole, não tem sabor no estômago, você não sente essa satisfação. E o que acontece quando eu falo, Paula Dias, eu gosto de comer algumas coisas sem sal, estou treinando assim também? Também, tá? É justamente isso que acontece. Essas papilas gustativas da língua, que sentem o sabor, elas vão se adaptando ao que a gente consome. Então, hoje, a gente tem uma alimentação que é principalmente industrializada. As pessoas estão acostumadas a consumir coisas com muito sódio, porque querendo ou não, sódio conserva, então os industrializados são riquíssimos em sódio. E açúcar também. Então, quanto mais você sente sabor doce das coisas, mais você precisa de doce para sentir aquele sabor. E o sal, da mesma forma. É por isso que às vezes tem gente que vai na churrascaria, quem não usa muito sal e acha que tá muito salgado. Ou então quem consome muito doce, quando for comer um morango, acha que, tipo, imagina um bolo maravilhoso de Nutella, leitinho. A pessoa gosta de consumir isso, consome com frequência sorvete, vários doces com frequência. E aí depois ela vai comer um morango, ela vai achar o morango extremamente azedo. Ela não vai sentir o finalzinho do morango que é adocicado, tá? Porque o paladar dela está infantil, o paladar dela tá pro doce, tá? Então acontece vamos dizer assim, essa adaptação ruim do nosso paladar pro doce e pro salgado também, principalmente, tá? Mas a gente consegue reverter isso. Como que a gente reverte? Sentindo outros sabores.
Porque quando eu como doce eu fico enjoada, acho tudo muito doce. Pode ser porque você está acostumado, não sei, é cada caso, a consumir as coisas muito natural, que seria o adequado, tá? O adequado é a gente sentir o sabor natural. Vamos lá. Vou abrir no final para. Gosto que vocês interajam, no final eu vou abrir um pouquinho para as dúvidas também, tá? Mas só falando, fechando essa parte do paladar antes de eu entrar na vontade de doce. Então, é exatamente isso. Se você consome muito doce, muito açúcar, você vai sentir. Você não vai conseguir sentir o sabor da fruta. Você vai ficar acostumada com açúcar mesmo, que é aquele doce que na realidade não é natural do alimento. E aí, fica muito difícil você, por exemplo, fazer uma dieta para emagrecimento, porque tudo vai estar ruim, né? Tudo vai estar sem açúcar, tudo não vai estar legal, vai precisar de doce, você tem essa dificuldade. E cá, como que eu faço para mudar esse paladar, para voltar com o paladar normal? O paladar normal nosso, a gente treina ele. Precisa treinar, tudo na vida é treino, gente. Quando você vai pra academia a primeira vez, você não sabe, não tem nem postura para fazer o exercício. Depois que o tempo você vai treinando e vai criando consciência corporal. Na sua profissão, independente de qual seja, pensa na primeira vez que você fez algo que você faz na sua profissão. Vamos usar o exemplo aqui do Marcel, que está acompanhando e comprou um selo. Meu querido, muito obrigada. Sou madrinha dele, meu. Dele e da Di. Ó, pensa o seguinte, Marcel, primeira vez que você fez um design. E hoje existe uma evolução, né? Uma maquiadora, a primeira vez que ela fez uma maquiagem e uma maquiagem depois de anos fazendo a maquiagem. De tanto treino, a pessoa é ficando expert naquilo. E a mesma coisa, tudo é treino. E o nosso paladar também é isso. Então, pra gente diminuir essa necessidade do paladar doce e começar a sentir o doce natural dos alimentos, a gente precisa treinar o nosso paladar com azedo e amargo, tá? Então a gente tem que passar por essa fase que no início, para quem tá muito acostumado com doce, é muito difícil esse início, que é consumir azedo e amargo. Então um chocolate 70%, chocolate mais amargo, O Marcel, Deus me livre os trabalhos de antes de agora. É isso, é treino. Paladar também é treino. Você, por exemplo, consumir o suco de limão, né? O limão espremido na água, sem adoçante, sem açúcar, também faz essa adaptação do paladar. Importante. Não adianta usar adoçante, porque o adoçante você tá trocando 6 por meia dúzia. Apesar dele não ter a caloria e ser melhor para o processo de emagrecimento, você ainda está acostumando seu paladar a querer coisas doces e a não sentir o sabor natural dos alimentos. Então, o ideal seria consumir tudo ao natural. Claro que é um processo, muitas vezes o desmame é interessante. Você pegar o que você consome de açúcar, se você tem o costume, por exemplo, de adicionar açúcar no café, vai diminuindo aos poucos até chegar no café sem nada. E aí você vai descobrir o que é café bom, o que é café ruim, porque aí você vai sentir o sabor realmente do café. Tá? Então o nosso paladar, ele realmente se adapta a querer mais doce, a querer mais azedo, mais amargo, e a sentir o sabor dos alimentos, de acordo com o estímulo que a gente dá pra ele. Então, primeiro ponto aí, se vocês, mulherada, tem que estar com o caderninho pra anotar, que hoje tem muita dica boa, tá? Tem que estar com esse caderninho. A Paula Dias: eu não gosto muito de adoçante. E aí a gente começa a entender por que você acha as coisas muito doces, porque o seu paladar, na realidade, ele tá correto. Você sente o sabor dos alimentos, você não usa adoçante, perfeito. É isso, o ideal seria a gente sentir o sabor dos alimentos. E a gente consegue saber fazer essa diferenciação, sentir o doce, aonde geralmente quem consome muito açúcar não sente, tudo mais, tá? Então anotem as dicas aí. Primeira coisa, para diminuir esse paladar de querer coisa sempre muito adocicada, estimula azedo e amargo, tá? Então, o limão, água com limão sem nada de adoçante, sem nada de açúcar. Maracujá puro, gente. Quando eu peço para minhas pacientes consumir, dou a sugestão, primeiro momento elas ficam meio assim, porque o maracujá ele acaba sendo bem azedinho, mas ele também ajuda a estimular essa mudança de paladar. Chocolate, cacau 100% também, tá? E a gente vai entrar na vontade de doce e ver que o cacau, ele inclusive é muito interessante para essa vontade de doce, tá? Escolher e programar o Otávio. Escolher e programar um dia para um doce ou sendo um doce sem açúcar. Pode comer. Não entendi a pergunta.
seria se escolher um dia para consumir o doce ou algo sem, ou doce com adoçante. Olha, eu acho o seguinte, a gente vai entrar falando um pouco dessa vontade de doce aí, né, que o adoçante acaba estimulando o doce do mesmo jeito. Porém, tanto doces normais quanto doces fitness, eles têm que entrar como exceção, né? Porque senão a gente vai estimular muito o doce. Se você consome ele diariamente, você vai continuar estimulando o paladar, a vontade de doce aí, tá? Mas um erro muito comum, e eu vou falar um pouco disso mais pra frente, mas só adiantando, um erro muito comum das pessoas é pensar, eu tô com vontade de doce, então eu vou comer doce fit pra não engordar. E aí faz um bolo fit, come com adoçante e tudo mais e come o bolo inteiro. É muito pior do que você comer um pedacinho, tá? Não adianta achar que o fit não engorda. O fit engorda sim, tá, gente? Isso é importantíssimo a gente focar nisso também, tá? Tá, eu amo salgado, mas depende com muita vontade de doce. Aí é a questão hormonal. A gente vai entrar um pouco, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desativar num primeiro momento os comentários e aí depois no final eu abro pra gente conversar, porque senão eu vou perdendo aqui a linha de pensamento. Pode ser, ó, desativei os comentários. Fiquem comigo porque tem muita dica boa e importante. Já anota na sua agenda aí de quinta-feira, 20 horas e 6 minutos, você tem um encontro marcado para falar sobre emagrecimento comigo. E eu vou começar a trazer a partir de semana que vem algumas surpresas para vocês, mas só durante as lives, e as lives não ficarão salvas, tá? Desativei os comentários momentaneamente, mas no final eu vou abrir para vocês tirarem as dúvidas, tá? Porque senão a live às vezes eu vou perdendo a linha, às vezes as pessoas não entendem e fica muito longa a live. Beleza? Então já falamos dessa questão do paladar infantil, nossa boca, nosso paladar, nossa boca, nossa língua se adapta aos sabores. Quanto mais você consome doce, mais você vai querer coisas doces. E aí você não vai sentir o sabor natural dos alimentos. Para reverter isso, estimular azedo e amargo. Primeiro ponto que a gente ia falar aí. E aí vem da questão de vontade de doce, tá? Vontade de doce, gente, tem duas coisas que são totalmente diferentes, tá? Vontade de doce de você, por exemplo, foi na casa da avó e viu que a avó fez aquele pudim maravilhoso, aquele bolo maravilhoso, ou você viu no Instagram foto ou vídeo desses de marketing de doce maravilhoso. Você olhar e algo estar bonito e chamativo e você sentir vontade, isso é normal, tá? O que não é normal? Sentir necessidade de doce. Porque nós somos seres racionais. Então eu posso ver um doce que a loja que fez, enfim, a padaria, não sei, deixou lindo o doce, e aí eu olhei aquilo ficou atrativo para os meus olhos, eu senti vontade, porém a gente é racional. Comer ou não é uma decisão minha. Quando você sente necessidade precisa comer o doce, tem alguma coisa errada com o seu corpo, tá? E aí eu vou abrir os comentários para vocês falarem e responderem a seguinte pergunta para mim, tá? Existe vício em açúcar? Sim ou não? Existe vício em açúcar? A pessoa pode ficar viciada no açúcar? O que vocês acham? Conversem comigo. Vício em açúcar existe? Sim ou não? É real? Eu sou viciada em açúcar. Eu sou chocolatra, preciso comer chocolate. Existe isso? O que vocês acham? A Paula Dias acha que sim. Marcel, vicia mais que cocaína. Eu vou falar um pouquinho disso, tá? Se é real, se não é. Vício em açúcar, gente, existe ou não? Na realidade, quando a gente fala de vício, não existe vício em açúcar, não existe vício em doce. O que a gente tem é o hábito de buscar uma recompensa, porque o que acontece? Geralmente, essa vontade, essa necessidade de doce, tá, por exemplo, ligada com queda de dopamina. Dopamina nos traz a sensação de prazer. Quando cai, uma forma mais fácil da gente buscar é em alimentos que são gostosos e de absorção muito rápida, como por exemplo o doce. Então você não é viciada no açúcar, você não é viciada no doce, isso não existe. Você está, vamos por assim, com o hábito de buscar a recompensa no açúcar e no doce, tá? E isso da questão de,
muitas vezes a gente escuta, é pior que cocaína. Não existe isso. Por quê? Vamos lá. Acontece que a cocaína, as drogas, da mesma forma que o açúcar, vai ativar dopamina, que é essa questão de se sentir com prazer. Então, quando você consome a droga, quando você consome o açúcar, como qualquer outra coisa, gente, sexo, você ativa, você aumenta a dopamina, neurotransmissor do prazer, tá? Só que qual que é a diferença do vício? Tá? O vício, no caso da droga, com o tempo, a pessoa que vai ficando viciada, ela começa a usar e vira uma necessidade para ela. Ela nem tá sentindo mais tanto prazer como no início, quando ela usava. Virou uma coisa que a vida dela precisa daquilo. Isso é um vício. O açúcar não chega nesse nível. O açúcar, ele é mais essa questão de ativação de dopamina e trazer prazer. Então você não é viciada, isso é importante porque tem estratégia que a gente pode entrar aí para diminuir esse consumo de doce a partir disso, tá? Você não é viciada no doce, você não é viciada no chocolate. Você gosta, você tem o hábito de sentir prazer através deles, aumentar sua dopamina, sentir mais prazer através deles, tá? Então é isso que eu falei, não é normal sentir necessidade, preciso comer doce. Não, você pode ver e se atrair por um doce. Necessidade não é normal, é o seu corpo falando que tem algumas coisas de errado. E aí eu vou pontuar o que pode estar de errado, porque é muito complexo. Volto a falar, o corpo humano, gente, é uma máquina muito complexa. Precisaria de, na verdade, isso aí na pós a gente vê em aulas e aulas e aulas e tudo mais, cursos. Então é difícil falar em uma live só, mas eu vou pontuar os principais pontos pra gente entrar com as estratégias pra diminuir essa vontade do doce, essa sensação de que eu preciso de doce, tá? E o que acontece? O que a gente percebe? Geralmente a pessoa ela acorda de manhã. Quem é assim, fala aí nos comentários, tá? Pra eu saber. Acorda de manhã de boa, sem fome, geralmente sem fome nenhuma. Até o almoço, ok. Quando começa a chegar final de tarde, 4 horas, 5 horas, 6 horas, à noite então, é onde vem aquela vontade de doce desgramada. Tem alguém que é assim? Que de manhã, sem fome nenhuma, aí quando começa a chegar final de tarde e à noite, começa a sentir muita vontade de doce e muita vontade de comer. Às vezes não é nem o doce em si. Eu falo doce porque quando eu falo doce é o comum, tá? Tem pessoas, isso depende muito da genética, que gostam mais do salgado, que sente isso mais por coisa gordurosa e coisas do tipo. O doce é o mais comum, por isso que eu tô falando de doce. Mas geralmente as pessoas são assim, acordam de manhã, zero. Tem alguém que é assim, zero fome de manhã, no almoço vai de boa e chegou à noite, final de tarde, aquela vontade louca de comer um doce, de comer, de devorar tudo. Paula diz, eu sinto muita fome de manhã. Tá ótimo, princesa. Na verdade, você sentir mais fome durante o dia e menos à noite significa que você tá com o seu corpo mais equilibrado, tá bom? Então, quando a gente percebe que a pessoa ela acorda sem fome e ela vai sentir muita fome final de tarde e à noite, significa que tá desequilibrado hormônios como cortisol, como serotonina, tá? Então esses são os principais. E a melatonina, que tem a ver com o sono também, que na verdade ela vem da serotonina. A serotonina é precursor de melatonina. Então imagine o seguinte, nossa curva hormonal, como que é para ser? De manhã a gente tem o cortisol mais alto, porque o cortisol é um hormônio de regulação metabólica, conhecido como hormônio do estresse. É algo ruim? Não, a gente precisa ter esse estresse, entendeu? E estresse deixa você alerta. Então de manhã a gente tem que acordar. O cortisol ele tem que subir de manhã, pra gente acordar, pra alerta. E aí, durante o dia, o cortisol vai caindo, porque é hora de dormir. Esse é o normal. Ao mesmo tempo que serotonina é precursor de melatonina. Serotonina, bem-estar, neurotransmissor do bem-estar. Melatonina, hormônio do sono. Serotonina vira melatonina. Então, a serotonina, ela tá mais baixa e durante o dia ela tem que ir aumentando. Então, perceba, cortisol vai caindo, serotonina vai aumentando pra gente dormir. Esse é o nosso relógio biológico. Se você tá sentindo, se você tem isso de sentir muita fome, principalmente à noite, significa que você tá com esses neurotransmissores e hormônios desregulados. E aí você precisa entrar com estratégia para arrumar isso. Lembra, necessidade de doce tem a ver com o seu corpo te falando algo, tá? E como que a gente pode fazer nesse caso?
de quem sente muita fome à noite, muita vontade de doce à noite. Começar a usar estratégias para ir ajudando na síntese de serotonina, principalmente no período da final de tarde e início da noite. Então, por exemplo, serotonina, precursor de serotonina é triptofano. Triptofano tem aonde? No chocolate amargo, no cacau. 4 horas da tarde, lanchinho da tarde mais ou menos, ótimo horário para você colocar o chocolate mais amargo, rico em cacau, que isso vai te ajudar a formar serotonina e você dormir melhor, tá? Então, outra estratégia aí, então adicionar fontes de triptofano no lanche da tarde para começar a formar serotonina. Você começa a regular com várias estratégias, tem muita coisa, os seus neurotransmissores e os seus hormônios. Gabi, eu vou falando ao longo, conforme for explicando, eu vou falando para vocês, tá bom? Então tem muita coisa. Por exemplo, cortisol, que eu falei, que ele tem que estar alto e diminuindo. E geralmente quem acorda mais sonolenta, ou então à noite que parece que fica alerta, é como se a pessoa às vezes tem o cortisol mais alto e o cortisol sobe de novo ao invés de cair. Isso, por exemplo, o cortisol, ele precisa... A gente precisa comer carboidratos, senão o cortisol aumenta. Então, dietas low carb, dietas cetogênicas têm a tendência de desregular o seu sono, por exemplo, por mexer no seu cortisol, tá bom? Então, por exemplo, uma estratégia, e entra com o sono também. Uma estratégia interessante é o carboidrato adequado, não em excesso, mas adequado. Tirar carbo vai piorar a sua situação hormonal, principalmente com relação ao cortisol, tá bom? Então, já colocamos mais algumas dicas aí. Carboidrato adequado, evitar dieta low carb se você tem vontade de doce aí. E também a questão do chocolate ou do cacau 100% no lanche da tarde também é interessante, porque é fonte de triptofano e vai ajudar a formar mais serotonina. O ponto principal, gente, quando a gente fala de saúde, é o intestino, tá? O intestino é o principal que vocês não podem... Tem que ficar de olho. O intestino é o nosso segundo cérebro e ele vai falar muita coisa pra você sobre a sua saúde, tá? Como que o intestino tem que estar, cá? Ele tem que estar funcionando diariamente, não pode estar constipada, que é o intestino preso, o ideal é que esteja diariamente e com formas bonitas, tá? Então tem que estar com um formatinho bonitinho, tem a escala de Bristol para analisar isso, mas não pode estar nem aquelas bolinhas muito duras com dificuldade de ir no banheiro e nem diarreico. Tá? Então, tem que estar numa consistência adequada. Isso é algum dos sintomas. Por exemplo, excesso de gases, distensão abdominal, são outros sintomas de que a gente precisa olhar com mais atenção para esse intestino, tá? Quando eu falo de intestino, 90 a 95% da sua serotonina, lembra que eu falei que geralmente com vontade de doce tá associada a essa questão de desregulação de serotonina? 90 a 95% da sua serotonina é feita no seu intestino. A sua serotonina, ela vai regular a sua sensação de bem-estar. E se você não tá com bem-estar, você vai fazer o quê? Vai ter vontade de doce. Ela regula a sua vontade de doce também. E o que mais que a serotonina regula? Sono. E eu vou entrar já já na questão do sono e a vontade de doce. Tá? Então, já parte daí. O intestino, ele sintetiza serotonina, que é importante para você não sentir vontade de doce e para você dormir melhor também. Tá? Então tem que olhar com mais carinho para esse intestino se ele te der sintomas. E processo inflamatório também. Se esse intestino ele não tá ok, nosso intestino, a barreira dele é como se fosse uma peneira. Pensa que a peneira faz o quê? Ela deixa passar o que é para passar, o que não é para passar ela retém. Mas com os maus hábitos, essa peneirinha que a gente tem no intestino, que não é para, que é para passar nutriente, o que não é nutriente não é para passar. Tô tentando explicar de uma forma mais fácil para vocês entenderem, tá? É para passar nutrientes, só que com a má alimentação, com más hábitos, fumo, álcool, enfim, estresse, até o tipo de parto que você nasceu, enfim. Várias coisas ao longo da vida vão interferindo nesse intestino. E essa peneira, principalmente com relação aos hábitos de vida, ao estilo de vida, ela vai como se ela estivesse perdendo a função. Então, o que não era para passar, passa para dentro do seu corpo. O que era para reter, ela para de reter. A gente tem as nossas células que são todas juntinhas e elas têm como se fossem uns prendedores entre as células do intestino, que a gente chama de tiny junctions, e vão caindo. Então imagina que vai formando certos buracos no seu intestino e o que não era para passar, passa. Quando o que não era para passar, passa,
O nosso corpo fala, "Ah, meu Deus, isso não é um nutriente, isso é um vírus, é uma bactéria, deixa eu combater isso aqui." Aí ele chama o esquadrão, que é o quê? Seu sistema imunológico. E seu sistema imunológico, ele gera um processo inflamatório, que de forma crônica vai te trazer vários prejuízos na saúde, como várias doenças está relacionado, Alzheimer, diabetes, resistência insulínica, enfim. E vai também ter impacto no seu sensor de fome e saciedade. Então você acaba às vezes tem, por exemplo, mais fome e consequentemente vai buscar mais doce, tá? Cá, como eu posso fazer para melhorar esse intestino? Claro que, gente, nada vai substituir o acompanhamento por um profissional de forma individualizada. Porém, algum dos pontos principais para ajudar no intestino, glutamina, amo a suplementação de glutamina pro intestino, sou super fã. Comida de verdade, isso não tem o que falar. Comida de verdade, descasque mais, desembale menos, tá? Então as pessoas às vezes têm medo de comer arroz, feijão. Gente, arroz e feijão é comida. O que você tem que ter medo é de comer Nesfit, Belvitar, bolachinha integral, biscoitinho. Essas coisas você tem que ter receio de comer, porque tudo isso tem um monte de substância que o seu corpo ele não entende o que é e que vai, de certa forma, inflamar o seu corpo, tá? Então, foco para melhorar o intestino, comida de verdade. Caprichar em frutas, verduras e legumes, tá? Frutas, se você conseguir comer pelo menos 2, até umas 4 no dia seria o ideal. Bastante legumes, bastante verdura, comida de verdade mesmo, tá? Glutamina também é interessante. Consumo de fibras, que acaba vindo da boa alimentação de comida de verdade, dá pra pôr uma aveia aí. E água, água é essencial, porque as pessoas exageram na fibra e esquecem da água. A fibra, ela faz o formato das fezes. Só que, se você não hidrata, imagina que se você não hidrata, isso vira tipo como se fosse um cimento, essas fezes não passam, tá? Então precisa hidratar. Então já temos mais dicas aí para melhorar o intestino. E aí, ligado no intestino, eu vou falar do sono, que é muito importante. Gente, sono, se vocês soubessem a importância, vocês iam olhar com mais carinho pro sono. O intestino tá totalmente ligado com o sono, então não adianta você querer melhorar o sono se você não melhorar seu intestino. Lembra que eu falei? Serotonina, neurotransmissor que regula o sono, ele é feito no nosso intestino. Então, precisa arrumar o intestino em primeiro momento. Aí quando eu falo de sono, eu preciso de um sono que seja adequado em quantidade e qualidade. Quanto tempo seria ideal? 7 horas de sono por noite, segundo os estudos científicos, seria o ideal. Tem um estudo científico demonstrando que restrição de sono abaixo de 4 horas, os indivíduos no dia seguinte, eles ingeriram entre 200 e poucas calorias a 500 calorias. Então, imagina que você não dorme bem. No dia seguinte, você pode consumir até 500 calorias a mais. Porque gera uma desregulação em leptina, grelina, tá? Que são hormônios que regulam a nossa fome. E também a insulina, e acaba tendo esse impacto de resistência insulínica e tudo mais, que também gera vontade de doce, fome. Então pensa, se você não dorme legal, no dia seguinte, você vai ter uma ingestão calórica mais alta. Pra gente parar pra pensar, pensa quando você vai pra uma balada. Quando você vai pra uma balada no sábado, apesar que faz tempo que a gente não vai, né, nessa quarentena, uma festa, ficou festejando com os amigos até tarde de noite, foi dormir 3, 4 horas da manhã. Quando você acorda no dia seguinte, você não tem vontade, você fez isso no sábado. No domingo, você não vai ter vontade de pegar e ir pra cozinha fazer salada. No domingo, você quer apenas coisas fáceis e apetitosas, porque desregula os seus hormônios. Meus amores, vou pedir para vocês clicarem aí no coraçãozinho do lado, vários coraçõezinhos para ajudar. E também, se você tá gostando dessa live, dessas dicas, clica no aviãozinho, manda aí para umas 10 pessoas, para amigas que você acha que gostaria de saber desse tema. Ajuda um pouquinho aí a gente, tá bom? Então o sono tem essa desregulação hormonal, faz você consumir mais, faz você ter mais fome. A gente precisa cuidar do sono, porque você aumenta a impulsividade também. Então, no dia seguinte que você dormiu mal,
você vai buscar alimentos mais calóricos e você não vai pensar direito, você vai muito pro emocional. E aí para você comer principalmente doce, tudo, né? Tudo que é gorduroso, tudo que tem açúcar, é muito mais fácil. Então o sono é muito importante. Gente, a gente precisa lembrar que a gente é animal diurno. Então é pra gente dormir à noite e de dia acordar. Se a gente desregula isso, começa a desregular todo o nosso metabolismo, a gente fica mais propenso a ficar cansado, a gente fica mais propenso a ter diversos sintomas que afetam muito a nossa qualidade de vida. Tá? Então, arrumar o sono é muito importante. Dormir cedo, acordar cedo seria o ideal. E aí, o que vai ajudar a melhorar o sono, Cá? Como eu falei, a questão lá do cacau ou do chocolate amargo por volta das 4 horas no seu lanche da tarde. Gente, não é para substituir o lanche da tarde pelo chocolate, tá? Você adiciona, tá bom? Então, porque senão você vai querer comer muito e é só um pouquinho. Então, você pode, às vezes, sei lá, vou comer no lanche da tarde um iogurte com aveia, com fruta. Vai lá e coloca um cacau 100% no meio, coloca um chocolate, uns nibs de cacau, um chocolate no meio desse iogurte que vai ficar uma delícia. Ou então o que eu estou fazendo agora, tá? Vou dar meu exemplo. Eu gosto de treinar final de tarde por volta das 4 horas, 5 horas da tarde. Justamente porque a academia tá um pouco mais vazia, eu já me alimentei, então o horário é melhor. Pra mim, eu me sinto que eu treino melhor. Então, o meu lanche da tarde é praticamente o que eu vou treinar, é o meu pré-treino. Apesar que o pré-treino é bem antes, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Seria meu almoço, realmente, meu pré-treino, mas o que eu vou consumir antes do meu treino vai influenciar também na minha performance. Então, eu gosto de coisas mais líquidas, de shake, pré-treino. Por quê? Pra não ficar pesando na digestão. E aí, o que eu faço? Eu bato alguma coisa, tipo, pode bater whey, uso uma proteína. Whey, colágeno hidrolisado, algum tipo de proteína. Aí, geralmente, eu coloco ou água ou leite de amêndoas. Acabo colocando uma fruta, que seria a banana congelada. Ou então, às vezes, não fica com sabor, mas batata doce também dá pra pôr, pra bater nesse shake. Gelo e cacau 100%. Então, eu já tô adicionando. Isso é interessante até porque cacau é vasodilatador, então já vai me ajudar no meu treino e já vai começar a me preparar para minha noite de sono também. E eu bato tudo isso. Então no meu caso, eu coloco o cacau 100% no meu shake da tarde para já ir me preparando para o sono. O que mais, Cá, que vai ajudar no sono? Suplementação, às vezes de 5-HTP. A gente pode pôr fazer uma fórmula com 5-HTP, L-teanina e triptofano, por exemplo. Fazer uma formulinha para quem tem mais dificuldade de dormir. Aí as quantidades dessa fórmula são individualizadas também, tá? Então, começar a estimular aí à noite, por exemplo, para você dormir melhor, você já pensar numa janta que seja mais comfort, né? Então, não comer às vezes uma salada, um exemplo, tá? Não que não possa. Tô pensando em melhorar a noite de sono de vocês. Então, à tarde você já fez o estímulo através de estimular a serotonina por triptofano, com cacau 100%, com alguma suplementação. E aí à noite você vai fazer uma refeição um pouco mais comfort, uma refeição que realmente te dá um aconchego, que seria uma coisa mais quentinha. Então não uma salada, entendeu? Você pode fazer um caldo, uma sopa, alguma coisa que realmente te agrade mais. Gordura boa adicionar nesse horário, então, por exemplo, o abacate, às vezes dá até pra você fazer na ceia depois da sua janta, ou como uma sobremesa, ou pôr o abacate no meio da comida, fazer uma guacamole, ou então pegar o abacate e misturar com cacau. Olha que interessante. O cacau ele vai ajudar a estimular a serotonina, o abacate ele também é muito interessante, faz tipo um moussezinho, fica uma delícia também. Óleos também, óleo de gergelim, óleo de abacate você pode pôr no meio, em cima do seu frango, da sua tilápia, alguma coisa do tipo, ou se você for comer salada, pode temperar a salada. Não esqueçam, não é para exagerar, porque tudo que é exagero engorda, tá? Não existe um alimento que engorde especificamente, a questão sempre vai estar na quantidade, tá bom? E também adicionar fontes de fitomelatoninas, então fontes de nutrientes que vão ajudar a formar melatonina, que é o seu hormônio do sono. Onde tem melatonina, Cá? Você pode usar à noite de fonte de carboidrato, um arroz negro, um arroz vermelho. Você comprar em empório sai muito mais barato do que comprar no mercado, tá? Arroz negro, arroz vermelho, 2 colheres de sopa mais ou menos à noite, junto com uma proteína de mais qualidade. Kiwi, não sei, às vezes quem gosta de kiwi pode colocar aí na ceia. E eu gosto também de usar chás.
antes de dormir, como uma ceia. Então, já tô aqui tomando meu chá, já me preparando para dormir. Chás que acalmem, tá? Então, chá de melissa, chá de camomila. Eu dou a dica para minhas pacientes de fazer o chá. E aí elas pegam o maracujá, colocam a polpa do maracujá mesmo, colocam no meio desse chá e mexe. É até gostoso que você fica croque-croque. Fica mordendo as sementinhas. Então você já vem lá do início da sua tarde, lá no início, desde a sua tarde, já estimulando o seu sono, pra você conseguir dormir. E aí a hora que você for deitar, gente, desliga a luz, deita e dorme. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. O seu corpo não está adaptado. Por mais que você fez todas essas estratégias que vai te deixar mais tranquila, porque às vezes você é muito ansiosa, a cabeça fica mil. Por mais que você fez todas essas estratégias, no início não vai ser fácil você dormir um pouco mais cedo, tá? Mas tenta estimular isso de acordo com sua rotina, claro. E meio que se forçar que com o tempo você vai entrando na rotina. Certo? E outra coisa que a gente falou um pouco no início, que eu vou voltar a falar, é a questão da dopamina. Isso é batata, tá muito ligado total com a vontade doce. Dopamina, seu neurotransmissor do prazer. Falei no início. Lembra que eu falei que não existe vício em açúcar, o que você quer aumentar dopamina? Pensa que o seu dia inteiro foi estressante, você chega no final do dia cansada, estressada. Por mais que foi um dia incrível, por mais que você ame o seu trabalho, final do dia, você chega cansada e sua dopamina, seu hormônio do prazer cai. Isso é normal. E aí quando você chega em casa, você tá nada mais, nada menos do que o seu corpo está buscando aumentar essa dopamina. E aí a forma mais fácil é com comida, e comida principalmente prazerosa, com gordura, com açúcar. Então entenda, o seu corpo está buscando aumentar a dopamina. Só que você pode aumentar a dopamina de outras formas. Comida doce é só uma forma de aumentar a dopamina. Vocês sabem o que mais aumenta a dopamina? Alguém sabe me falar? O que mais aumenta a dopamina? Alguém sabe? O que mais dá prazer? Sabem, não sabem? O que também aumenta a dopamina seria... não. Treino aumenta a dopamina. Então, por isso que às vezes quem treina no final do expediente, na parte da tarde, à noite, pode chegar com fome por causa do treino, dependendo da pessoa. Às vezes chega a estar com fome e aí come comida normal. Mas vontade de doce, vontade de atacar a geladeira, quem treina à noite geralmente não tem. Porque o treino, por si, ele já libera dopamina, o treino ele já libera muitos neurotransmissores, hormônios que tem a ver com o prazer. Outra coisa que aumenta a dopamina, sexo. Gente, sempre mulherada que namora, mulherada que é casada, vamos parar de comer doce e vai namorar com o maridão. Sexo aumenta a dopamina também, tá? Também traz prazer. Ou você fazer rituais. Minha mãe caminhar, é isso também, aumenta a dopamina. Então é interessante às vezes você colocar de estratégia no final de tudo que você tem que fazer no dia, vai fazer uma caminhada, vai treinar. Isso é interessante que vai elevar sua dopamina e você não vai sentir vontade de atacar a geladeira à noite, tá? Ou vai namorar com o maridão, ou se você não tem um maridão igual eu, faz um ritual que te acalme, um ritual que te traga prazer. Lembra, o seu corpo ele quer aumentar o prazer, é isso, ele não quer o doce em si. Mas o que acontece? Um ritual para aumentar o prazer, por exemplo, um chá. Eu gosto muito de colocar incenso, meditação também aumenta a dopamina. Então começar a criar um ritual, o que você já pensa antes. Não deixa o seu corpo estar desequilibrado, porque na hora você vai pro que é mais fácil, doce. Então já cria suas estratégias com antecedência. Então já cria o seu ritual. O que eu vou fazer quando eu chegar em casa e às vezes eu sentir que minha dopamina tá baixa, tô com vontade de comer doce. Então cria um ritual. Eu gosto muito de meditação, gosto muito de incenso e fazer um chá. Isso daí, tomar um banho quente, é uma delícia. Enfim, cria o seu, tá? Só que o que acontece? Geralmente a gente vai criando hábito. Porque a gente tem o gatilho, que é o estresse, que é a ansiedade, enfim, alguém falou alguma coisa que você não gostou, esse é o gatilho. E aí você decide comer doce.
Esse doce traz a sua recompensa, que é a diminuição do estresse, a diminuição da ansiedade. E essa recompensa é tão fácil e tão gostosa que você começa a fazer isso sempre. Então, toda vez, não é vício em chocolate, não é vício em açúcar, você tá habituada a isso. Toda vez que você fica ansiosa, que você fica nervosa, você vai lá, come o doce e isso te traz a recompensa, que é a diminuição desse estresse, que é te acalmar. Então, você tem que quebrar isso. Como? Ou você mexe no gatilho, isso a gente já falou em hábitos. Ou você mexe no gatilho, ou você mexe no hábito em si para trazer a mesma recompensa. Então, essa estratégia que eu falei, como caminhada, treino, sexo e fazer um ritual como um chá, por exemplo, vai te ajudar a trazer a recompensa. E quando você vai treinando isso, a gente vai falar um pouquinho disso, Paula. Fazer algum hobby que não seja algum exercício físico, Fer? Sim, qualquer coisa que te ajude a sentir prazer, de uma certa forma. Só que o que acontece? A gente está habituado a buscar o doce. Então, o normal é que nossa mente vá atrás do doce, entende? Então, no início vai exigir disciplina. Porque quando você chegar em casa à noite, é óbvio que em vez de você, sei lá, tem gente que gosta de ler livro. Em vez de você buscar o livro, você vai querer comer o doce, porque esse é seu hábito, o doce. Mas se você tiver disciplina, com o tempo você vai trocando o hábito. Tira um hábito e põe um outro. Então tem muito a ver com dopamina. A Paula Dias, comi um bolo de chocolate, estou de TPM. Sim, essa questão aí a gente vai entrar no próximo tópico. TPM dá vontade de doce, sim, dá vontade, na verdade, aumenta a sua fome, né? Da hiperfagia, você fica com mais fome. E a nossa tendência, como a gente tá mais emocional na TPM, é buscar doce. Então é normal, tá? Você vai sentir essa vontade, faz parte. Mas e aí a questão? Como, não como? Geralmente quando as pessoas começam a dieta, tem os dois. Ou ela corta tudo. Qual que é a questão? Será que é melhor cortar tudo de uma vez? O doce? Não, porque tem estudo científico que demonstra que se você corta, coloca alguma coisa como proibido, você aumenta em 3 vezes o valor daquilo. Então vamos supor, gosto muito de chocolate. Por mais que você não tenha o vício em chocolate, talvez se você colocar como não posso comer chocolate, talvez não, com certeza, aquilo vai virar uma coisa muito atrativa para você, tá? Então não é interessante cortar tudo. E a questão de comer todos os dias, será? A questão é, quando a gente coloca algo para comer todo dia, é uma coisa que precisamos ter em mente. A gente vai ter que controlar a quantidade. E aí tem que ver o quanto você tem força para controlar a quantidade, tá? De um doce, de um chocolate, algo do tipo. Certo? Porque o prazer em comer, por que é tão difícil resistir ao prazer de comer? O prazer de comer, ele fala mais alto do que nossa fome fisiológica, por exemplo, muitas vezes. Então tem esses dois gatilhos. Imagina só, você foi num rodízio de pizza, se entupiu de pizza. Quando você chegar na sua casa, vamos supor que você viu lá uma tigela de brócolis. Você vai comer? Provavelmente não. Você vai estar cheio de pizza, você não vai comer você não vai enfiar, não tá entrando mais nada. Você viu a tigela de brócolis, você não vai comer. Porque aquilo não te dá tanto prazer. Agora, imagina que você tá lá no rodízio de pizza e aí você falou, nossa, pra mim deu, eu tô muito cheia. Só que chegou a sua pizza favorita. Você arruma um jeito de enfiar aquele pedaço de pizza dentro, porque é o prazer de comer. Ele é mais forte do que a sua questão de fome. Então a gente tem que começar a ter outras fontes de prazeres, entendeu? E aí, vamos voltar aqui na questão da Paula, que ela falou que comeu 2 pedaços hoje de bolo de chocolate porque ela tá de TPM. Pensa que isso é uma exceção. O que não pode é você ter o hábito de buscar recompensa, buscar alívio no seu doce, colocar isso como se ele fosse um remédio para você, como se fosse uma forma de se dopar. Mas na TPM, ou qualquer momento, às vezes você vai na casa da sua avó fez um pudim maravilhoso, um bolo maravilhoso, você viu, você sentiu vontade. Mas olha a diferença, é diferente você ter a vontade e você comer e a necessidade.
tá? Então, até no dia a dia, mesmo sem TPM, você pode optar por comer. Só que quando você é racional, você consegue ver a quantidade que você precisa comer daquilo. No caso da TPM, você tem uma desregulação hormonal que gera essa questão aí de vontade de doce. Como a gente, o que a gente pode entrar de estratégia? Ó, eu já falei, por exemplo, que a fome de prazer, a vontade de comer, né, o prazer por comer é muito mais forte do que a fome em si fisiológica. Só que imagina que na TPM você tem a vontade, né? Olha lá, quando nós TPM começou na TPM você já vai ter a vontade mais alvoroçada, normal. Imagina se você não se alimenta direito, se você tá com fome. Provavelmente você vai comer muito mais. Então, tenta se manter mais regradinha, sempre assim, com constância. E na TPM que você sabe que você vai sair da dieta, se permite, se vai comer doce, sim, se permita comer. Porque é uma coisa fisiológica, realmente a mulher tem mais fome. Só que se você manter a linha da dieta bonitinha durante o dia, não passar fome, uma estratégia, Paula, na TPM, aumenta o carboidrato da sua alimentação. Então, em vez de você comer, sei lá, 2 colheres de sopa de arroz, um exemplo, tá? Passa a comer 3, passa a comer 4, aumenta o carbo, isso vai diminuir sua vontade de doce. E aí você se permite comer o doce, mas come em menor quantidade. O que engorda é quantidade. E aí que entra a questão do doce fit, que até o Otávio perguntou, né? Às vezes a gente prefere, sei lá, tô com vontade de doce. Em vez de pegar um quadradinho de doce de leite que ia ter 100 calorias, eu vou lá e faço uma colher gigante de pasta de amendoim que tem 200 calorias. Então, a questão do fit, não adianta trocar, você tá trocando 6 por meia dúzia. Tá com vontade de comer um doce? Vai lá e come aquele que você tá com real vontade, que você tá sentindo que você precisa em pouca quantidade. Faz essas estratégias que a gente conversou sobre modulação de hormônios, neurotransmissores, que são só alguns, para começar a reequilibrar o seu corpo. Você vai perceber que o seu corpo se reequilibrando, a sua necessidade, não existe necessidade, você tem uma vontade, tá? Eu aumento as frutas e chás, só, ok? Tem que ter a... É difícil eu falar, mas assim, comer mais... Evitar comer tanto à noite, assim, perto de dormir, o sono equilibrado, toda a questão que eu falei, intestino ok, comer mais comida de verdade. Então, começar a equilibrar seus hormônios vai diminuir essa necessidade, você vai conseguir ser mais racional e menos impulsiva, tá? Não passar fome, e aí na TPM você pode comer um pouco mais de carboidrato bom, claro, pra te ajudar, tá? Nessa vontade de doce. Porque a fome, gente, quando você tá com fome, isso é um ponto crucial. Você passar fome em dieta, no que seja, a fome é sinal de perigo pro seu corpo, tá? Quando você tá com fome, é porque tá faltando comida, é por causa das cavernas, tá faltando comida, você não tá conseguindo caçar, você não tá... E aí você, passando perigo, o que o seu corpo vai fazer? Ele vai ativar uma região do seu cérebro chamada amígdala, tá? Essa amígdala, ela faz você reagir. Então, ela aumenta impulsividade, ela aumenta compulsividade, aí você não pensa. Então, se você mantém uma dieta que você fica com fome, e principalmente na TPM, que você já tem os hormônios aí que vão te dar mais fome, você se mantém muito restrita, isso vai ativar a sua amígdala e aí você vai agir pela emoção. Não tem quem usa a razão se tiver com a amígdala lá piscando. Vai pra emoção. Sabe quando você vai perceber que você fez cagada? Depois que você já comeu um monte, que você já teve uma crise mais, entre aspas, compulsiva. Eu tô falando de compulsão não patológica, tá? Quando a questão é de patologia, uma pessoa que tem o transtorno de compulsão alimentar, o buraco é mais embaixo, tem que fazer um acompanhamento bem mais específico, tá bom? Mas é questão de equilibrar tudo isso. E, gente, aqui tem algumas dicas que eu acabei dando, né? Estratégia, por exemplo, para diminuir vontade de doce no dia a dia, outras aqui que eu separei. Bom, não ficar com fome, é muito importante para não ativar sua amígdala, que é que vai querer te salvar. Também, não comer doce, não come ele quando tá com fome. Come sem fome,
Então, por exemplo, almocei, quero comer um doce. Almoça primeiro, depois você come o doce. Lanche da tarde, não troca pelo doce, não troca pelo chocolate. Come o que você ia comer, sua proteína, seu carboidrato bom, e aí você adiciona um pedacinho de chocolate, pouca quantidade, tá? E vai treinando. Tem algumas técnicas que eu utilizo no meu consultório para ir treinando a pessoa a comer pouco, tá? Você tem que treinar a comer pouco. O pouco não engorda. Se você tirar totalmente, você vai ficar com vontade por tirar totalmente. E se você exagerar, você não vai atingir seus objetivos, tá? E vai ficar num ciclo compulsivo. Porque o que acontece? Lembra que eu falei da dopamina? Você comeu, você tem aquela sensação de prazer, aumenta a dopamina, isso cai. Quando cai, você quer mais doce. Ou mais coisa gordurosa, enfim, você quer comer mais. Aí eleva, aí cai de novo. Entendeu? Outra coisa, reduzir a intensidade do sabor. Então, por exemplo, se você gosta muito de chocolate ao leite, comece tentando comer um pedacinho, pode ser de chocolate ao leite mesmo, por dia. Então, não comer a barra inteira, comer 2 quadradinhos. Aí você começa a aumentar a intensidade do percentual de cacau dele. Então passa para um meio amargo, depois passa para um 60%, 70%. Isso já vai fazendo a mudança das suas papilas gustativas que a gente falou também no início, tá? Vai se adaptando. E vai ser fácil? Não, não vai ser fácil, porque ele pensa que o seu corpo provavelmente ele tá todo desregulado, você tem que regular tudo isso. Essas são apenas algumas dicas, estamos aí com quase 1 hora de live, vou finalizar aqui e vou responder as dúvidas, tá? Rapidinho. Pensa que o seu corpo tá todo desregulado, então não vai ser fácil, você vai exigir um pouco de disciplina, vai exigir foco no início para você fazer o que tem que ser feito. É importante que você tenha um acompanhamento, né? Porque aí no acompanhamento você sabe que o caminho tá certo, você não fica patinando. E com o tempo, quando você perceber que seu sono tá melhor, que seu intestino tá melhor, que sua disposição tá melhor, que você tá rendendo mais, que você tá voando nos treinos, que seu cabelo tá mais bonito, que sua pele tá mais bonita, você vai ver como começa a viciar de fato o estilo de vida saudável, porque é incrível os resultados que pode trazer. Mas o resultado não vem em um dia sendo saudável, o resultado vem com a constância, tá? Então aqui tem umas dicas, espero ter ajudado vocês. Vamos lá, perguntas. Uma pergunta bem íntima, fiz uma esterectomia total, percebi que estou engordando, o que posso fazer? Porque continuo com a mesma dieta e só engordo. Ribeiro Ferreira. Princesa, pergunta, você tem acompanhamento? Porque é um caso muito específico, tá? Nesse caso, você tem que ter uma pessoa que te ajude com a alimentação, que veja como tá o seu corpo, veja exames também para colocar tudo em ordem, tá? E na realidade, engordar alguma coisa você está fazendo para engordar. Algum ponto que às vezes, algum detalhe que às vezes você não tem um conhecimento sobre isso e nem tem a obrigação de saber, porque você não é nutricionista, eu acho, acredito eu. Algum detalhe você está fazendo de errado que se você estiver realmente engordando, é esse detalhe. Então, importante. Gente, se uma pessoa vamos pôr entre aspas, sem ter feito nenhuma cirurgia, sem ter nenhuma dor específica, já deveria ter um acompanhamento para fazer uma coisa mais específica, imagina quem tem alguma coisa, né? Então não fica patinando, não fica pesquisando na internet. Se você for ver dicas que sejam de profissionais habilitados, mas isso nunca substitui as dicas da internet, lives e tudo mais, nunca substitui o acompanhamento personalizado, tá? Paula Dias, eu sempre como doce depois de almoço e jantar. Eu acho que você poderia, às vezes, ir diminuindo a quantidade de jantar e começar a tentar tirar do jantar, tá? Pra não ficar em excesso. Cara, eu como um quadradinho de chocolate por dia. É legal comer depois do almoço e da janta. É mais interessante comer depois do almoço ou depois do treino, tá? Porque na janta a gente tem uma diminuição da nossa sensibilidade insulínica no período noturno, tá bom? Então, na janta, geralmente a gente deveria comer um pouco menos de caloria, principalmente também por essa questão de sensibilidade insulínica e também por questão do sono. Se você vai perceber que se você come janta mais cedo, por volta das 6 horas, 7 horas da noite, e aí você vai dormir com a barriga sem estar com a barriga cheia, você vai dormir melhor também, tá? E acaba virando aí um ciclo, conforme você for tendo hábitos mais saudáveis, vai tudo se encaixando, né?
Gente, mais alguém tem mais alguma dúvida que gostaria de mandar? Pode mandar. Deixa eu ver aqui os botãozinhos. Meninas, meninos também, temos meninos na live. Essa foi algumas dicas, espero que vocês tenham anotado no caderninho, muito importante. Tem muitas outras coisas que pode fazer, dá pra gente usar adaptógeno, dá pra usar shots, que não faz milagre, mas é um pinguinho de saúde a mais. Várias coisas que no Guia do Emagrecimento Definitivo e no Método Foguete eu ensino as meninas, tá? Mas, infelizmente, é impossível trazer tudo aqui para vocês nas lives. Se vocês quiserem saber mais sobre os meus cursos, pode me chamar no direct que eu explico, tá bom? E a partir de semana que vem eu vou trazer, vou abrir uma caixinha. A Soninha Caderninho é vida, é isso. Vou abrir uma caixinha para temas. Vocês podem escolher temas que todas as quinta-feiras vou estar aqui com vocês. Quem quiser saber mais do meu curso, do meu acompanhamento, pode me chamar pelo direct. Muito obrigada, meninas, por estarem comigo. Paula Dias perguntando: ovo diminui a vontade de comer doce? Tem estudo demonstrando que consumir proteína, principalmente no café da manhã, vai diminuir toda a sua fome durante o dia. Proteína é importante nas refeições. Se você começar a comer ovo no café da manhã, você vai perceber que vai melhorar bastante. Tá? Vontade de doce, fome e tudo mais. Pequenas porções de proteína ao longo do dia no café da manhã é extremamente importante. Tá bom, meninas? É isso. Um beijo, muito obrigada pela companhia. E até quinta-feira que vem. E nos stories todos os dias estarei aqui com vocês. Beijo, beijo. Tchau.